Vamos lá? Tá me ouvindo? Me escuta? Então vamos lá. Parece que agora foi. Pessoal, desculpa. Existem algumas coisas que a gente não controla, não é verdade? E assim, eu tava tentando transmitir tanto pelo meu Instagram quanto pelo Facebook do jornal. E acabou que, enfim, a tecnologia ganhou e a gente tá aqui de novo. Boa noite. Qualquer coisa me manda, tá? Me dá joinha se tá me ouvindo, se tá tudo bem. E vamos que vamos. Até que enfim, falaremos de fobias. É o seguinte, ó, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta relacionado a fobias, medos, né? Boa noite, agora sim com áudio. Desculpa, gente, desculpa, por favor. Vamos lá. Quem tiver dúvidas a respeito de medos, fobias e etc., pode ir mandando e a gente vai conversando sobre isso hoje, tá bom? Às vezes aparecem outras dúvidas sobre outros assuntos, vamos respondendo também, tudo que eu conseguir. Primeira coisa, é importante que a gente entenda o que é medo, o que é fobia. Na verdade, a reação é a mesma. Então, assim, a pessoa ela reage com medo. Mas o que acontece? Na fobia é um medo exacerbado, exagerado, é um medo que a pessoa não tem controle. E aí, com isso, a pessoa tende a fugir de situações que ela sente muito medo. Então, assim, por exemplo, é um medo, uma fobia assim comum. Medo de barata. Tem alguém que se identifica? Né? Fobia de barata. Tem gente que sobe em cima da mesa, sobe em cima das coisas, sai correndo. Eu conheço uma pessoa que em uma determinada situação saiu batendo, trupicando nas coisas. E assim, o risco maior dessa pessoa se machucar é muito maior. Agora sim, ótimo. O risco dessa pessoa se machucar por conta de um tombo, por conta de alguma coisa, do medo da barata, é muito maior do que de repente ela ter a situação da barata em si, né? Da barata de repente ia matar a pessoa. Então, assim, uma notícia que vocês nunca vão ver, né? Uma barata matou uma pessoa e, enfim, matou de medo. Não vai acontecer, gente. E assim, as pessoas geralmente têm medos e elas têm assim aquela coisa sem controle por conta de uma situação infundada. Então, quando falamos de fobias, nós falamos de medos infundados, sem fundamento, de uma coisa que não é ameaçadora para ela e a pessoa ela vai sendo controlada por conta disso, né? Então, assim, diferença entre medo e fobia. Medo é a reação do medo que a pessoa tem. Reagimos diante de situações de medo. Todos nós, todo ser humano tem reação de medo. Bicho tem medo, né? Porque o bicho ele só reage. Então, geralmente os mamíferos e as aves, elas têm o sistema nervoso central, então elas têm emoção. Então, o medo é uma emoção. A pessoa ela reage e aí ela, né, vai correr, vai fugir, e aí vai acelerar toda aquela situação de ansiedade que conversamos em outras lives. Quem participou de outras lives, teve uma que nós falamos que a ansiedade é a distorção do medo. Então, o que acontece? O medo, ele é muito comum, porque em torno de 11% da população tem medos e da população mundial. Só que o que acontece? As pessoas não tratam dos medos porque elas tendem a fugir. Então, uma pessoa que tem medo de barata, ela dificilmente vai enfrentar. Uma pessoa que tem medo de, sei lá, outro medo comum, de qualquer outro bicho, a pessoa não vai enfrentar. Tem o pavor de perereca, né? Essa pessoa, ela vai tentar fugir desse medo e dessa fobia que ela sente, né? Agora, estamos com toda essa pandemia acontecendo, principalmente em Araraquara. Eu não sei o número atual de casos, o último que eu vi me parece que eram 55, 58 casos, e uso obrigatório de máscara. Então, eu comecei a ouvir relatos de pessoas com medo de asfixiar com a máscara, porque uma das fobias muito comuns que existem é o medo da pessoa
morrer asfixiada, sentir asfixia, sentir falta de ar. Então, como a máscara ela tampa, né, o nariz e a boca, que são as vias respiratórias que a gente tem, as pessoas elas tendem a evitar. Então, tem pessoas que colocam a máscara, começa a sentir falta de ar, começa a sentir aquela sensação de fobia e tudo mais. Só que assim, o que a gente precisa pensar em relação principalmente a isso? Qual é a ameaça real que você usar uma máscara vai trazer para a tua vida? O que de repente pode acontecer se você colocar a máscara e se você de repente sentir uma falta de ar? Vai ficar mais difícil? O ar não vai entrar com tanta facilidade? Mas assim, não é uma ameaça para sua vida. Lembra que o medo, ele faz sentido quando temos aquela ameaça que de repente vai tirar a nossa vida. E geralmente as fobias são medos infundados. Eu vou citar alguns aqui, né? Existem vários tipos de fobias. Às vezes a pessoa tem, ela nem sabe que é uma fobia. E eu vou citar alguns aqui, se alguém tiver dúvida vai perguntando, tá? Geralmente as fobias estão associadas, né, a alguns subtipos. Entre eles estão animais, então a pessoa ela tem medo de qualquer tipo de animal, incluindo inseto. Pessoal que estiver assistindo, se conhecer alguém que essa live faz sentido, compartilha, né? Acho que tem a forma de vocês compartilharem a live para que outras pessoas também possam ser ajudadas, tá bom? Então, assim, animais. Então, incluem todos os tipos de animais. Aqui existe uma curiosidade. Em uma determinada ocasião, né, uma pessoa tinha muito medo, assim, de aranha. E de uma aranha específica, porque tem vários tipos de aranha. E aí a pessoa relatava que era um medo de uma aranha específica. Então, aconteceu que, tipo assim, a gente foi conversando, e eu fui entender que tipo de aranha que era esse, né? Que aranha que era essa. Quando eu fui entender qual era essa aranha, era uma aranha que nem no Brasil existe. É uma aranha que existe num lugar específico da África, que ela, né, no Brasil, jamais essa pessoa encontraria essa aranha. Pessoal, voltou? Voltei, né? Nossa, o Facebook não está nos ajudando hoje. Que bom que não perdeu as perguntas. Já vou voltar para as perguntas para não perder se acontecer alguma coisa. Deixa eu só concluir a aranha. Então, assim, pessoal, compartilha se vocês entenderem que pode ajudar outras pessoas, tá? Então, assim, não tinha nem no Brasil esse tipo de aranha que essa pessoa tinha tanto medo. Então, assim, por isso que eu sempre falo e eu sempre repito. Gente, existe um medo, existe uma fobia, uma situação muito fora do teu controle, procura entender. Esse medo é um medo real? Esse medo é um medo de alguma coisa que realmente ameaça a tua vida? Isso realmente vai te trazer algum mal-estar? Porque também acontece que tem consequência. Porque quando a gente tem muito medo de alguma coisa, a gente foge dessa coisa, né? Então, o que acontece? A gente tem consequência. Imagina uma pessoa que tem medo de dirigir. Eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram, perguntando vai ter a live sobre fobias, qual fobia que você tem? Gente, o medo de dirigir apareceu assim em várias situações. E assim, é um medo, né, do quê? De acontecer o quê? De prejudicar o quê na vida dessa pessoa? Entendem isso? Então, assim, se essa pessoa tem clareza que é uma coisa que não vai ameaçar a vida dela, muito pelo contrário, às vezes vai trazer um benefício. Pessoas, de repente, que não dirigem, perdem oportunidades de trabalho, oportunidade de liberdade, oportunidade de passeios, sabe? Assim, então, é uma consequência para a vida dessa pessoa que... Enfim, né? Será que se enfrentar esse medo não vai te trazer um benefício muito maior do que o medo que você está sentindo? Já pensaram nisso? Deixa eu ir para as perguntas. Boa noite, agora sim. Hoje a gente tá, né, com o Facebook contra nós, mas vamos lá. Tenho pavor de perereca, quando vejo uma perco a audição na hora.
Oli, assim, né? A perereca vai fazer o que com você? Qual é a ameaça real que ela tem, né? É igual a barata. Gente, barata nem enxerga. A barata, na verdade, tem as anteninhas e aquelas anteninhas é um sensor de movimento. Então, uma pessoa que tem muito medo, ela começa a correr loucamente, assim, e, né? E fugir. E a barata com sensor de movimento, o que que ela faz? Ela se movimenta e fica uma correndo da outra, sabe assim? Ai, eu tenho medo de lagartixa, já caí, quebrei o pulso. Cris do céu. Mas a lagartixa, ela até te ajuda, né? Que ela vai comer, né, inseto, coisinhas aí, bichos, né, menores e tal. Um carro bateu atrás do carro que eu estava. Agora eu dou uma leve travada quando escuto uma freada parecida com a da hora da batida. Natália, assim, então, provavelmente você viveu uma situação de estresse, um estresse agudo de uma batida, e você associa o barulho. Então, isso é muito comum, né? Às vezes, pessoas que sofreram acidentes, tiveram alguma situação, elas depois associam barulhos, né, lugares, cheiro com aquilo que já aconteceu. Mas eu sempre digo assim, ó, distancia. Isso aconteceu, foi um fato que te deixou, né, numa situação de estresse muito agudo, mas assim, né, e agora? Não quer dizer que isso vai acontecer de novo. Não quer dizer que se você ouviu o barulho de uma freada, alguma coisa, vai acontecer novamente. Vai adiante, sabe? Vai se condicionando para isso, para entender. Isso aconteceu em algum momento da minha vida, um momento isolado, e foi. Entendeu? Porque senão, assim, sempre você vai associar e você vai ter muita dificuldade, porque pode ser que você escute várias vezes esse barulho. E aí? Né? Nem todas as vezes que você ouvir esse barulho vai estar associado ou vai ter alguma coisa a ver com o carro que você está e tudo mais. Então, assim, vai distanciando e deixa isso lá onde aconteceu. Como é que é de agora para frente, sabe? Boa noite. Não é exatamente fobia, mas eu estou numa situação monstruosa de medo de morrer. Só estou melhorando um pouquinho com medicação. Sinto falta de ar, mãos suando, parece que o mundo está acabando. Sempre fui extremamente ansioso. Eliel, isso está acontecendo por conta de tudo que estamos vivendo nesse momento? Isso piorou agora? Uma das fobias que existem é o medo de morrer. Então, além do medo de morrer, medo de contrair doenças. Então, começa a trazer para a tua realidade. Por que você morreria? Né? Se você é uma pessoa que de repente é saudável, né? É jovem, trabalha, tem a tua vida e tudo mais. Então, quais são os riscos reais? Na verdade, ninguém sabe, a gente não controla nada. O dia de amanhã, ninguém sabe. Só que assim, quais são realmente fatos que poderiam acontecer para que você morresse? Você não controla isso. Então, vive um dia de cada vez, né? Me parece que você comentou que está medicado, mas mesmo medicado, trabalhe os seus comportamentos, tá bom? Porque assim, nos seus comportamentos, né, os seus pensamentos, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de vivenciar as coisas vai fazer bastante diferença, porque a medicação tira o sintoma. Mas e o teu comportamento? E a tua forma de pensar? E a tua forma de agir? Como que fica? Entendeu? Então, assim, cuidado com isso, tá? E, de repente, assim, tenta entender por que eu morreria, né? Se eu tô, de repente, numa situação que eu tô trabalhando, né? Tô medicado, tô cuidando da minha saúde, não tem fundamento. Pode ser que a gente esteja falando de uma fobia, porque ela não existe um fundamento. Você não está doente, não tem uma doença que é crônica, que pode, de fato, acabar com a tua vida, tá bom? Eu tenho muita falta de ar e eu uso máscara, me dá mais falta de ar. A tua falta de ar, Maria Aparecida, é decorrente de ansiedade? E aí, se você coloca a máscara, vai te dar a mesma sensação que tá, né, bloqueando o ar. Mas é necessário nesse momento, por conta de tudo que está acontecendo, a máscara vai ser uma proteção para você. Então, assim, use a máscara, né, respira, né, tem uma técnica que a gente usa, né, nas terapias, assim, em geral, para pessoas com ansiedade, né, então inspira, enche o teu pulmão, solta, né, expira pela boca. Então, assim, porque às vezes as pessoas, elas têm muita falta de ar
decorrente da ansiedade por conta da hiperventilação. O que é a hiperventilação? É o pulmão, ele já tá cheio de ar, porque quando a gente tem ansiedade, a gente respira muito rápido, então a gente, né, tende a querer respirar mais, porque precisa de muito ar. Na verdade, não. Entendeu? Então, se o teu pulmão já tá cheio de ar, não cabe mais ar. Então, você vai respirar e vai faltar o ar. Então, respira assim e bota o ar para fora. Se você começou a sentir muita falta de ar, faça esse exercício, sabe? Inspira, entendeu que já encheu, já deve estar cheio, solta pela boca e vai esvaziando o teu pulmão, porque senão você vai ter essa sensação de hiperventilação que a gente chama na ansiedade, tá? Eu não pego Uber sozinha, mototáxi, tenho medo de ser molestada e até assassinada por um louco. Célia, estamos vivendo em um mundo que realmente é bastante perigoso. Só que assim, eu não sei, né, quanto que você realmente precisa, né, de pegar o Uber e tudo mais. Como você tem muito medo, a tendência vai ser que você fuja dessa situação que te causa tanto medo. Então, tenta lembrar o seguinte, ó. Um Uber, ele é um motorista que ele está cadastrado lá num aplicativo, então ele tem toda uma avaliação e tudo mais. Geralmente, o que dá para você fazer? Compartilha a tua localização com uma pessoa da tua confiança, vá falando ao telefone, mas não deixa isso te paralisar. Não deixa isso te parar. Então, assim, que de repente você vai começar a evitar, em lugares, você vai evitar sair de casa, não vai a compromissos, agora não vai mesmo, mas assim, em uma situação normal, você não vai a compromissos por conta desse medo. Então, assim, vai ter que pegar um Uber, né? Qualquer pessoa da tua confiança. Compartilha a sua localização em tempo real, vai falando ao telefone, de repente você até dá uma assim, olha, né? Compartilhei minha localização aí com você, já tô chegando e tal. E vai criando um mecanismo para que você fique segura. Mas, assim, qual que é o maior desafio das fobias que nós falamos, desse medo exagerado? É o enfrentamento. E o enfrentamento é o que as pessoas fogem, né? Porque é mais fácil, é mais confortável, não tem que mexer lá na onde que tanto incomoda. Mas assim, tem consequência. Meu único medo é de me relacionar com alguém e já imagino que algum dia irá acabar. E assim, nem me relaciono, é normal? É normal. Isso é um medo. Acho que não chega a ser a fobia, mas é um medo. E assim, Fernando, relacionamento é uma coisa que você precisa de viver, você precisa de tentar, e pode ser que dê certo e pode ser que dê errado. Mas para que você saiba disso, você precisa de viver. E assim, de repente, você precisa de dar uma chance para você, né? De ter alguém na tua vida que de repente vai te fazer bem, vai te acrescentar. E aí esse medo que você tem de não dar certo, esse medo que você tem de perder a pessoa e de repente acabar, mas e se isso não acontecer? Será que isso não é uma ansiedade, uma coisa que tá aí na tua cabeça que ainda não aconteceu? E pode ser que não aconteça, pode ser que dê super certo. Já pensou se dá certo? Né? Pessoal, nas minhas redes sociais eu tenho bastante coisa, eu sempre coloco material. Lá nesses últimos tempos eu coloquei menos vídeos porque eu tava fazendo bastante live, mas sempre tem material sobre ansiedade, depressão, medos e etc, tá? Então, no Instagram eu estou como @psicojulianesouza e no Facebook psicóloga Juliane Souza, tá? Então, quem quiser me segue lá também. Como lidar com isso, doutor? Estou tendo todos os tipos de sintoma, muito difícil e não estou sabendo administrar. Os sintomas que você fala são sintomas do vírus, sintomas de ansiedade de um modo geral, é isso? Olha só, sintomas são sensações. Então, assim, você tem a sensação de falta de ar, você tem a sensação de estar, de repente, suando frio, com febre, você tem sensações. Então, assim, lembra que são sensações, não necessariamente você está com alguma coisa, você tem alguma coisa. Na ansiedade, tem muitas pessoas que vão em muitos médicos achando que está tendo infarto, que está tendo AVC, que está tendo uma taquicardia, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tenta identificar por que
que você está sentindo isso? Da onde que isso está vindo? O que foi que aconteceu que você está tendo todos esses sentimentos? Identifica. Se você conseguir identificar, pode ser que você chegue à conclusão seguinte: nossa, eu estou sentindo tudo isso e eu estou sentindo tudo isso, eu acredito que de repente, é uma coisa que não vai acontecer. E se você chegar a essa conclusão, fica mais fácil de você se distanciar desse sintoma. Gente, claro que assim, não é tão simples como eu estou dizendo. Precisa de todo um acompanhamento psicológico para você conseguir se curar e ter controle disso. Mas assim, o que a gente fala que, né, são dicas para que vocês consigam ter um caminho, né, por aí. Não tenho medo de barata, mas morro de medo das penas da barata. Só de pensar já estou olhando para o chão. Olha só, então, na verdade, né? Isso daí a tua cabeça deve estar criando 1 milhão de coisas. Olha só, gente, não é medo da barata, mas é medo da pena da barata. Né? Pega uma vassoura e tira a pena da barata da tua frente. Porque assim, ó, qual é a ameaça que a pena da barata causa em você? Pode ser que te causa nojo, pode ser que te causa repulsa, pode ser que te causa tudo isso. Mas assim, enfrenta, Humberto, né? De repente, assim, testa um dia, pega uma vassoura, passa pra lá e tudo mais. E lembra que isso não ameaça a tua vida. Entendeu? Então, assim, né? Uma pena, põe pra lá, né? Isso, né? Pode ser uma fobia específica que a gente fala, né? Que é de uma situação que é a mais infundada e improvável possível, né? Muito obrigado. O transtorno de ansiedade pode evoluir para uma fobia? Sim, Carol, pode evoluir para uma fobia. Geralmente, assim, os transtornos, na verdade, a fobia, ela é um transtorno de ansiedade. Então, nós temos, assim, vários, vou citar alguns. Temos a ansiedade, então temos transtorno do pânico, transtorno, os transtornos de ansiedade podem ser fobias específicas, fobia de ansiedade de separação, que é muito comum em crianças. Sabe criança que tem medo de ir para a escola, medo de ficar longe da figura que representa a segurança para ela? Isso é um transtorno de ansiedade. Transtorno do estresse pós-traumático, pessoas que vivem situação de quase morte e depois elas ficam revivendo aquela situação. Isso tudo são transtornos de ansiedade. Toque é um transtorno de ansiedade, que é o obsessivo compulsivo. Então, assim, tudo, na verdade, estamos falando do adoecimento da ansiedade. Então, a fobia, ela é um dos transtornos de ansiedade, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Que bom, se sente à vontade nas lives. Gente, que bom que tá fazendo sentido para vocês, eu fico muito feliz, tá? Vamos lá, ó, outras fobias que de repente é muito comum, tá bom? Eu falei de animais, de ambientes naturais. Então tem pessoas que relatam medo de enchente, medo de trovão, medo de relâmpago, medo de altura, medo de queda d'água. Então assim, pessoas que têm medo de altura, né? Por que eu falei que as pessoas fazem assim, tipo, evitam situações? Uma pessoa que tem medo de altura, ela não sobe, ela não vai lá em cima no último andar, sabe? Uma pessoa que tem medo de altura, ela não anda de avião. Uma pessoa que tem medo de lugar fechado, também não anda de avião. Uma pessoa que tem fobia, né? Eu tô citando medo, mas é a fobia, que é o medo exagerado. Então a pessoa, ela evita situações, ela tende a não enfrentar. Então ela vai correr e assim, né? Porque é mais fácil, é mais cômodo. Só que assim, e a consequência disso? É isso que a gente precisa de pensar. Tem uma fobia que também é muito comum, só que geralmente ela, né, ao invés de causar essa ansiedade, ela causa uma queda na pressão. Então, as pessoas geralmente que têm esse tipo de fobia que eu vou comentar agora, elas desmaiam, a pressão baixa muito, elas tendem, né, a perder, a ficar moles, assim, que é a fobia de sangue e objetos perfurantes.
Então, essa pessoa, se ela vai tirar sangue, se ela vai fazer algum exame, se ela vê uma sutura, se ela vê alguma coisa, esse é 70% das pessoas que têm essa fobia, geralmente elas tendem a ou desmaiar, ou baixar muita pressão e ficar, né, com muita tontura e tudo mais. É muito comum também, né? Bem mais do que a gente imagina. De determinadas situações, aqui entra, né, o medo de dirigir, de andar de ônibus, de andar de avião, de elevador, de barco, de túnel, né, tem gente que não entra em túnel nem se pagar, de elevador, de lugar fechado, então a pessoa, ela entra em desespero, e aqui em determinadas situações pode entrar até a máscara, que está sendo muito comum pessoas relatarem, né, a fobia de pôr máscara. Então a pessoa nem sai de casa, porque vai ter que pôr a máscara, vai sentir falta de ar e já sabe tudo que vai acontecer. Gente, assim, ó, mesmo com máscara, o ar está entrando, o processo de respirar está acontecendo. Essa falta de ar, porque vai ter que pôr a máscara, é por conta da tua ansiedade. Então, assim, vai acontecer que você vai respirar mais rápido, porque você acha que tem que respirar mais rápido para poder entrar mais ar, porque tá de máscara. E, na verdade, o teu pulmão já tá cheio de ar. Então, assim, tem que esvaziar e faz o que você tem que fazer. E usa a máscara, tá bom? Não deixem de usar. E tem alguns tipos de fobias, né, que são até meio curiosos, assim, mas eles existem, que são medo de, né, ser asfixiado, de sentir a sensação de asfixia, medo de vomitar, tem gente que tem pavor de vomitar, medo de contrair doença. Então, aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, gente, tá muito mais comum do que deveria estar, né? É óbvio que tem um motivo para isso, mas assim, se a gente ficar em função do medo de contrair a doença, do medo de ter alguma coisa, se a gente ir alimentando isso na gente, a gente não vive. A gente vive em função de alimentar esse medo e toda essa situação que de repente pode não acontecer. O que precisa de fazer? Cuidar, tomar todos os cuidados necessários, né? Esses dias eu fiz uma live com um médico pneumologista, ele comentou assim, a quantidade de pessoas que eu recebo no consultório ansiosas, né, por conta de tudo isso que está acontecendo, é muito grande. Boa parte é por conta de ansiedade e não por conta, de fato, de ser por conta do vírus, sabe? Tem gente que tem medo de perder o sentido, tem gente que tem pavor de perder o sentido, de desmaiar, de acontecer alguma coisa. Então, assim, é muito comum esse tipo de medo também. Só que assim, gente, inclusive essa live que eu citei, tá disponível lá no canal do YouTube. Tem um canal do YouTube, Psicóloga Juliane Souza. Então, todas as lives que eu faço eu deixo disponível lá, porque, né, acredito que sempre vai ajudar pessoas. Então, a gente falou bastante sobre isso, principalmente sobre a ansiedade nesse momento. E aí, falando de fobias, estamos falando de ansiedade, de transtornos de ansiedade, certo? A esquiva das situações, elas tendem, essas pessoas não tratam. Então, assim, né, porque vai fugir da situação, não vai ter tratamento. Gente, sempre que a gente foge de alguma situação, a gente tende a isso bater de cara com a gente, né? Então, assim, já aconteceu de eu atender pessoas que, de repente, não dirigia, não andava de avião, e a empresa exigia que essa pessoa tinha que dirigir, tinha que andar de avião, porque ia fazer um trajeto que precisava, né, de ser de avião. O que acontece? A pessoa perdia a promoção, não ia. Né? Eu até coloquei na caixinha de pergunta também, o teu medo já te paralisou? A tua fobia já te deu alguma consequência? Pare e pensa, quantas oportunidades e quantas coisas, quantos passeios, quantas viagens, quantas coisas você deixou de fazer, de repente até oportunidade na tua vida profissional, quanto que você já deixou de fazer porque a tua fobia te paralisou?
Você já se perguntou isso, né? E aí acaba, gente, que entra também naquela questão, né, da pessoa se isolar, da pessoa evitar de, né, ter uma situação que ela vai se divertir, que ela vai ter um momento de alegria, um momento de leveza, ela abre mão disso por conta de alguma coisa que toma conta dela, né? Gente, tudo isso que eu tô falando tem tratamento, tem como cuidar, tem como, de repente, a pessoa cuidar disso e melhorar isso. Então, assim, como que cuida, como que trata? Então, assim, tratamento especializado, profissional. Se for o caso, medicação, porque a medicação ela tira o sintoma. Então, você precisa de um médico da tua confiança para que você cuide disso de uma forma com medicamentos. Outra coisa que dá para fazer é psicoterapia, porque a psicoterapia vai tratar dos comportamentos. Então você vai, né, aprender na psicoterapia a olhar para isso que tanto te amedronta de uma outra forma. Você vai aprender a olhar para tudo isso de uma forma que de repente você consegue enfrentar. Então assim, tem tudo isso, né? Existem várias formas, várias técnicas, vários meios de você conseguir uma ajuda em relação a isso. Medo de dirigir, gente, muito comum, né? Então, assim, a pessoa ela tem muita dificuldade e muito medo de guiar um veículo, porque ela tem a sensação que a todo momento algo ruim vai acontecer, né? Então, é um pensamento muito negativo, muito para baixo. Porque assim, por que de repente você não trabalha, né? Se tiver alguém que tem medo de dirigir ou conhece alguém que tem medo de dirigir, começa a trabalhar na possibilidade assim, eu vou dirigir porque eu vou aprender a técnica, né? Disso tudo e vou lá e vou enfrentar. E assim, tenta. Pelo menos tenta, porque aí, se você tentar, você vai saber se você vai dar conta ou não. Geralmente, eu falo isso por experiência clínica no consultório. As pessoas que tentam, que se desafiam, elas conseguem. E elas falam assim, poxa vida, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fui antes? Eu tô citando medo de dirigir, gente, mas isso envolve qualquer outra fobia que você possa ter. Como, por exemplo, fobia de andar de avião, fobia de altura, fobia de tempestade. Voltou. Fobia de avião, fobia de altura. Então, assim, geralmente, quando a pessoa fala assim, nossa, né? Se eu soubesse, eu tinha ido antes, porque existe dentro da gente essa capacidade, tá? Gente, eu acho que eu não pulei ninguém, né? Vamos ver aqui. Acho o seu trabalho fantástico, você não faz ideia de quantas pessoas ajuda, que legal. Minhas crises de ansiedade me fez gastar R$ 700 de remédio para tratar algo que na verdade não existia. Hoje, fazendo psicoterapia, não tenho mais dor nenhuma. Era pura ansiedade. Gente, isso é real, só quem sabe passa. Isso é real. Eu vivencio isso todos os dias com os pacientes. Então, assim, né, a ansiedade, ela acaba com a gente. Gente, e entendam uma coisa. Esse processo do controle da ansiedade é de dentro para fora. Quando a gente consegue entender, pensar de outra forma, agir de outra forma, reagir de outra forma diante das coisas, porque assim, ó, a emoção, ela vai vir, né? Ela vai vir a emoção. Só que assim, o que a gente faz com a emoção do medo, da ansiedade, da fobia, né, de tudo isso, o que a gente vai fazer com tudo isso é o que vai fazer a diferença. Então, assim, todo mundo vai ter ansiedade. Eu tenho, vocês têm. Medo, eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. O que diferencia? O que a gente vai fazer com todas essas emoções? Certo? Pessoal, eu espero vocês na semana que vem, no mesmo horário, sem cair. Eu vou divulgar na semana o tema da próxima live. E aí, sigam lá nas minhas redes sociais, que eu sempre coloco lá antes de colocar aqui. E espero vocês na próxima semana. Muito obrigada. Desculpem o transtorno que aconteceu. Só para reforçar, as minhas redes sociais no Instagram está como @psicojuliane Souza. E no Facebook, psicóloga Juliane Souza.
E também tem o canal no YouTube, que é onde fica todas as lives salvas. Então, se alguém não conseguiu ver por aqui, eu disponibilizo lá no canal do YouTube também. Gente, até semana que vem. Beijo, bom final de semana a todos. Até!